E aí? Tá tudo sussa com você? Eu sou o 56 e hoje a gente vai começar mais uma semana especial. Dessa vez falando de todos os confrontos às semifinais da LCS, tanto norte-americana quanto europeia. E dessa vez todos os confrontos prometem ser muito disputados. Nos 4 confrontos da semana passada que eu comentei, só o confronto da série da Splice contra a Roccat foi uma série dominante, o resto tudo bem disputado, bem equilibrado, resultados muito interessantes, muito inesperados, como a Clutch Game tirando a TSM. A série da Vitality contra a T2K foi até o jogo 5 com o triunfo da Vitality. E chega de falar do que aconteceu na semana passada, vamos falar dessa semana, onde eu vou fazer um vídeo, começando hoje, terça-feira, até sexta-feira, falando de um confronto Europa, América do Norte, Europa, América do Norte, começando pela série entre G2 e Splice, que vai acontecer nessa sexta, às 2 da tarde, pela LCS europeia, claro. Então, e antes de a gente fazer aquela análise de cada um dos times que eu sempre faço, vale a pena falar um pouco do perfil de cada um deles, porque os times vieram com, para esse ano de 2018, ambos os times, vieram com um perfil bem parecido, fazendo uma reformulação quase total do line-up do ano passado, cada time mantendo só um jogador, no caso da D2, o Midlaner Perks, no caso da Splice, o AD Carry Kobe, e trazendo só jogadores novos e só jogadores regionais, coisa que que a Splice estava acostumada a fazer. A Splice sempre foi um time que focou em talentos da Europa, regionais, mas a D2 no passado tinha sempre dois estrangeiros, no caso o Expect e o Trick, e agora não, eles focaram em talentos regionais para esse ano. Você pode até falar que o Adid, o suporte deles, não é regional, ele é sul-coreano. Mas eu considero ele um jogador. Não um jogador europeu, né? Porque obviamente ele nasceu na Europa. Mas eu considero ele um talento europeu, porque ele não tinha uma carreira consolidada na Coreia. Ele jogava lá nos times amadores e tudo mais, e ele veio pra Europa e na Europa que ele cresceu e se consolidou. Então eu encaro ele como muito mais um jogador que amadureceu, que foi criado na Europa, do que como um jogador que era uma estrela na Coreia e veio pra Europa para trazer esse peso. Algo muito parecido com o Diude aqui do Brasil, que o Diude, quando ele veio pro Brasil, apesar de ele ser um jogador europeu, ele não era um jogador europeu popular na Europa e tudo mais, e ele veio pro Brasil e evoluiu muito mais como jogador brasileiro do que como uma estrela europeia que veio jogando no Brasil. Eu acho que dá pra entender isso. Mas é bem legal porque, como eu disse, os jogadores, todos esses dois times passaram por reformulação completa e trazendo coisas parecidas, trazendo só jogadores regionais. No caso, só o Adid, que não é regional, ele é coreano, mas eu considero ele um talento regional, apesar de ele não ser regional. Então vai ser bem legal ver como esses dois times têm um perfil bem parecido, vai ser bem interessante ver basicamente qual time que montou o melhor time. Porque não tem grandes diferenças entre esse line-up tá junto há muitos anos, esse line-up aqui é novo. Não, são lineups bem parecidas, com históricos bem parecidos, com estilos de construção bem parecidos, e é basicamente ver qual vai sair melhor nessa série. É um duelo de iguais, eu diria assim. Mas chega desse paralelo, vamos falar um pouco dos times. A Splice é um time que eu não quero me estender muito neles, porque eu já falei bastante deles lá na série contra a série contra a Roccat que eles tiveram naquele outro vídeo, eu não quero repetir as informações aqui. Basicamente vale falar que eles são um time que não tem talentos muito grandes, jogadores insanamente com a mecânica insana, que fazem jogadas espetaculares e tudo mais, como por exemplo a D2 tem jogadores desse tipo, Perks e Wonder. Mas eles são um time que se comporta muito bem como um time de 5 jogadores, como um esquadrão de 5 jogadores. Eles jogam muito bem juntos. O macro game deles é fantástico, a tomada de decisão é muito boa, eles lutam muito bem, eles são um late game fantástico. Muito parecido com o que a Samsung Galaxy foi no ano passado, né? Eles não tinham jogadores tão espetaculares assim como os outros times, mas eles jogavam muito bem como um time e esse foi o sucesso deles. A Splice segue mais ou menos essa linha. E vale ressaltar que eles tiveram uma série bem dominante para cima da Roccat, um 3-0 bem sólido. Pouquíssimos momentos da série eles ficaram atrás. E eles vêm com moral para essa série, porque se você acompanhou a temporada regular, durante muito tempo eles ficaram à frente da... Muito tempo não, tá? Eles ficaram à frente da D2 na tabela durante umas 2 semanas, mas eles ficaram pau a pau a temporada inteira com a D2, com a Fnatic e tudo mais. Eles não conseguiram aquele primeiro e segundo lugar, que era o que eles estavam tentando muito, mas eles fizeram uma série muito controlada pra cima da Roccat, hora nenhuma ameaçaram perder, então eles vêm com uma moral muito boa. A D2 não é nem de longe a grande favorita D2 pra essa série. A D2, claro, eu acho que eles têm um pouco de favoritismo, tanto pela história quanto pela organização, mas eles não são aquele time dominante que a gente via. A D2, se você não sabe, ganhou 4 splits da LCS seguidos. Então, finalmente, eles estão um pouco sem majestade esse split. Vai ser a Splice tem tudo pra derrubar eles, apesar de eu achar que a D2 ainda tem um pinguinho de favoritismo pra essa série. Eles estão um pouquinho na frente da Splice. Agora vamos falar da D2.
Bom, como eu disse, esse line-up todo novo da D2 foi construído em cima do Perkz, que sempre foi a grande estrela da D2 e não tinha por que ser diferente. Ele sempre foi o grande carregador, o grande jogador, o grande nome. E o que aconteceu foi que ele continuou sendo. Esses 4 jogadores novos foram tidos apenas como figurantes, assim, entre aspas, nas primeiras semanas, enquanto o Perkz fazia todo o trabalho sujo. Ele estava sendo o cara que capitalizava mais ouro, capitalizava mais recursos, ele estava rotacionando muito bem pelo mapa, ele estava puxando responsabilidade, ele estava jogando com o time nas costas dele, basicamente, nas primeiras semanas. Até que eles tiveram pequenos colapsos. A vitória para a Fnatic foi muito importante para como que esse time mudou a partir daquele jogo, a primeira derrota contra a Fnatic, quando a Fnatic assumiu o primeiro lugar e passou à frente deles. E eles tentaram nas últimas semanas montar estilos de jogo não focando tanto no Perkz, focando bastante no Wunder, colocando o Wunder, que é o top lane, para jogar com top lanes carregadores, Camille e tudo mais, e um pouquinho no Yamar, que é um AD Carry até que bem novato, né? Ele tá no segundo ano dele, ele antes jogava pela Rockout e agora na D2, e tentando deixar ele com o potencial de carregador, para abrir um pouco mais essa janela de oportunidades. Já que o time não pode simplesmente depender só do Perkz para carregar todo o jogo, eles estavam tentando abrir. E o que aconteceu foi que eles tropeçaram um pouquinho nesse processo. Eles quase ficaram perdendo essa vaga de segundo lugar, quase tiveram que jogar as quartas de finais, mas eles tiveram uma evolução muito boa com essas estratégias diferentes, digamos assim. Teve a série de Two contra Vitality, que o Wunder carregou o jogo, basicamente. Depois eles venceram o desempate contra a Splice. E é basicamente isso. O time vem com um leque de oportunidades muito maior. É por isso que eu dou para eles um pouco de vantagem. Porque se eles não tivessem mostrado essa maturidade de evoluir e poder jogar agora com estratégias não focadas no Perkz, eu falaria que a série seria bem equilibrada, talvez com uma pequena vantagem para Splice. Mas já que eles mostraram na última semana uma grande evolução de poder jogar em volta de outros jogadores, não só do Perkz, eu acho que eles têm um pouquinho de vantagem, porque eles têm um leque muito maior de oportunidades de poder colocar outros jogadores para carregar. E se você não sabe, o Perkz teve as últimas 2 semanas bem fracas da temporada regular, mas eu vou acreditar que isso era só ele... como ele não estava jogando como carregador, só ele não se sentindo confortável a jogar numa posição onde ele dá mais suporte para os jogadores e não se acostumou muito bem a isso. Eu não acho que ele está numa fase ruim, até porque o split regular foi muito bom, tirando aquelas 2 semanas. E eu acho que ele teve 2 semanas de pausa aí para treinar, para acostumar. Ele vai vir sim muito bem preparado, porque ele precisa jogar bem para esse time ganhar. Se o Perkz jogar como ele jogou nas últimas 2 semanas, talvez a D2 tenha bastante problema. Então é basicamente isso, lembrando que esse é só o primeiro vídeo. Se você quiser ver os outros, você pode se inscrever aqui no canal, a gente vai ter coisa até sexta-feira. E eu também vou comentar da série entre QSI e SKT, que vai dar do caralho que vai acontecer nesse sábado. Mas é só isso, você pode deixar seu like e principalmente um comentário. Eu quero muito saber a sua opinião sobre o que pode melhorar aqui. Eu tô começando agora, então eu quero muito feedback de vocês. Novamente, muito obrigado, fiquem sempre sussa.